Este audiolivro é produzido pela Sociedade do Audiolivro, com narração de Youssef Bacos. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Se esse conteúdo foi útil, considere contribuir com qualquer quantia, para que todos os dias possamos trazer novos conteúdos e contribuir com a promoção da literatura. Uma boa leitura a todos. Argumento do canto 11. O Filho de Deus apresenta a seu Pai as súplicas de Adão e Eva já arrependidos e intercede por eles. Deus lhes aceita, mas declara que não podiam mais habitar no paraíso. Manda Miguel com um esquadrão de anjos a dispô-los e que antes revele a Adão os sucessos futuros. Descida de Miguel, Adão mostra a Eva certos sinais ominosos. Vê que Miguel se aproxima e vai sair-lhe ao encontro. O anjo anuncia-lhe que vem para o fazer sair do paraíso. Lamentações de Eva. Adão desculpa-se, mas submete-se. O anjo leva-o acima de uma alta colina. Mostra-lhe em uma visão o que deve suceder até o dilúvio. Canto 11. Em humilde postura, arrependidos, os pais da humana prole orando estavam. A graça, vinda do superno trono, já de seus corações mudado havia toda a dureza em lacrimal brandura. Indizíveis suspiros exalando, soltam preces que aos céus voam mais prontas do que os rasgos da altíssona eloquência. No porte seu, contudo, não demonstram de vis pedintes a servil baixeza. Nem súplica faziam menos nobre do que Deucálio e pudibunda Pirra, ancião casal das fábulas vetustas, quando ajoelhados ante o altar de Temis, a instauração humilde suplicavam da humana raça no dilúvio imersa. Voando as preces então aos céus em rumo, não se transviam incorpóreas fendem dos invejosos ventos vagabundos o esforço vão, que lida em dispersá-las. Por fim do empírio, a porta ovantes entram. Ali sobre ara de ouro as atavia. Do pio incenso, o recendente fumo, nas puras mãos do intercessor divino que logo cheio de inefável gozo, ante o trono do Pai as apresenta, e assim por elas pede-lhe benigno. Vê que frutos, ó Pai, assomam do homem, vê da graça dos céus no mundo o efeito, preces, suspiros que são ingênuos brotam da contrição que deste ao peito humano. Frutos mais doces do que todos do Éden que ele ditoso cultivar soía. Ainda dotado de inocência pura, eu dos altares teus excelso antiste, neste incensário de ouro, em que os misturo com o perfume de aromas, tus ofereço. Ouvidos presta às súplicas humildes, ouve seus ais que articular não pode. Permite que por ele eu interprete, do homem propiciação, patrono do homem, os sentimentos seus que ainda não sabe, com palavras implorar-te deva. As obras todas que tem feito, todas sejam boas ou más, sobre mim tomo. Por meu mérito aquelas ficam puras, e estas expiadas pela morte minha. De suas preces e ais o sacro aroma de mim aceita em pró da humanidade. Deixa que bem contigo viva o homem dias que lhe marcaste, ainda que tristes, até que a sentença proferida, a morte, que há de cumprir-se, mas que rogo abrandes, a melhor vida o leve, onde comigo, em ventura celeste, em paz ovante habitarão os meus remidos todos, a mim unidos, como a ti eu me uno. Patente no esplendor de inteira glória, o Rei dos céus responde-lhe sereno. Em pró do homem consegues, filho amado, teu rogo, dele faço um meu decreto. Mas no Éden habitar não mais lhe cumpre, a lei que dei à natureza lhe obsta. Do celeste jardim, os elementos que puros e imortais em si não sofrem porções grosseiras, sórdidas misturas, rejeitam-no. De si agora o lança, propínquo à podridão inevitável, que da fúria pecado recebera, o monstro que a empesta e desordena tudo, e que a pureza em corrupção transforma. Quando eu o homem criei, também me aprouve com dois supremos dons enriquecê-lo. Dei-lhe feliz ventura e eterna vida. Perdeu porque foi louco o dom primeiro. Envolto na aflição de mal eterno, pena atroz lhe ficara o dom segundo. Para o salvar dispus-lhe o bem da morte. A morte é do homem o final remédio.
em cruéis tribulações acrisolado, e por obras que a fé lhe indique puras, acordará para a segunda vida, lá no tempo em que os justos renascerem, e se erguerá da dita ao grau excelso, renovados então o céu e o mundo. Chamemos, pois, da vastidão do empírio as hierarquias todas a congresso. As minhas decisões não lhes oculto, que agora retas a respeito do homem. São como as viram nos passados tempos a respeito dos anjos rebelados, que mais e mais no crime se empedernem. Disse, logo o sinal o nume filho faz ao brilhar querubim da guarda, que pronto toca celestial trombeta, muito depois talvez no Horebe ouvida, quando Deus lá desceu, talvez guardada para outra vez se ouvir quando a sentença for no juízo final ao mundo lida. Enche o angélico som dos céus o espaço. Da luz os filhos deixam de improviso belos jardins, amarantinas sombras, por onde manam de nascente pura águas da vida em perenais correntes, assentados te agora ali ovantes. Ao mando obedecem, seus assentos tomam. Então do excelso trono o onipotente seu querer soberano assim declara: Filhos, ousando ombrear o homem comigo, entrar do bem e mal no âmbito pôde, desde que provou os proibidos frutos de tua audácia. Ah, mísero blasfonas, vê que perdestes o bem com o mal ficaste, que dita a tua, se esse bem que tinhas te bastasse, ignorando o mal que sofres. Porém, pesa-lhe, geme arrependido, e minha compaixão aflito implora. Antes que seus afetos se movessem, já eu sabia quanto, a si deixado, era inconstante e vão em seus desígnios. Assim, por outra vez, com mão ousada, não colher frutos da árvore da vida, para que a duração perpétua fuja. Quero que do Éden saia e lavre a terra, seu próprio dote e de que foi tirado. Miguel das ordens minhas te encarrego. Dentre os guerreiros querubins escolhe a mais luzidia flor, contigo os leva. Sobre Satã vigia a fim que, ousado, perturbando de novo a paz no mundo, não tome agora com traição arteira sobre seus ombros a defesa do homem, ou não se aposse do jardim formoso que era seu domicílio e fica vago. Vai, apressa-te, e lança fora do Éden sem remissão o par pecaminoso. Profanos, não consente a terra sacra. Deles da prole começada neles, o desterro perpétuo lhes intima. Contudo, já que em contrição os vejo cheios de pranto lamentar seus crimes, faze que os desditosos não desmaiem. Na execução da ríspida sentença, não lhes meta terror, mostra brandura. Se ao mando teus submissos logo obedecem, consola-os ao extermínio, a Adão revela de si, dos seus, segundo o que eu te inspire. Os futuros sucessos ajuntando meu pacto justo da mulher com a prole. Aflitos com a desgraça, em paz os manda. Do jardim pelo oriente, onde é mais fácil a entrada nele, posta um corpo de anjos e cauto, alçando teu alfange ardente que inunda inteiro o céu com ígneas ondas. Amedronta, horroriza, expulsa, arrasa, quem da árvore da vida o acesso intente. No Éden não quero espíritos imundos que as minhas caras árvores profanem e traidores roubando-lhe o fruto de novo enganem a fraqueza do homem. Disse, eis o arcanjo apronta-se ligeiro. Dos vigilantes querubins lá forma a denodada fúlgida falange. 4 semblantes, cada qual ostenta, mostrando visos o bifrontejano, e enche-se de olhos que atilados brilham, em mais quantia, com maior alerta, do que os de Argos, não súditos do sono, em que ele se entranhou pelo almo encanto da vara opiada à flauta de silênio. Despertada, no entanto, surge a aurora, saudando o mundo com o fulgor sagrado, com fresco orvalho, embalsamando a terra, no momento em que Adão e a linda esposa acabavam as preces alentados por novas forças e esperança nova, por alegria timorata ainda, com que benigno e generoso sempre, da desesperação os salva o empírio. Destarte as expressões consoladoras o homem primeiro associa continua. Sem custo a minha fé admite, ó Eva, que o bem de que gozamos vem do empírio,
mas que haja em nós tão válida entidade que aos céus subida interessar mereça o Deus do sumo bem para que afável sua vontade para nós incline. Custa-me a crer, contudo, usais as preces que o coração sinceramente exala, podem, bem sei, de Deus erguer-se ao trono, desde que orando procurei de joelhos a ira aplacar do nume ofendido, ante ele o coração todo humilhado. Pareceu-me que o vibrando em seu ódio as minhas preces aplicar ao ouvido, cria então que benigno me escutava. A sacrossanta paz tornou-me ao peito, e recordei a divinal promessa. Há de a mulher calcar da serpente o colo. A aflição tais ideias me encobria, que fulgurantes ora me asseguram passada a morte, persistente a vida. Todo o universo existe a bem dos homens. Dos homens salve mãe, mãe do universo, ó Eva digna de tamanho nome. Título tão honroso não mereço, modesta diz-lhe a enternecida esposa. Pode ele, porventura, pertencer-me, se destinada para sócia tua, armei-te o laço em que perdeste a dita, antes credora sou que, implacável, me increpes, me censures, me aborreças, meu juiz, porém, perdão deu-me infinito, eu que a primeira urdi a morte a tudo, por graça dele sou da vida a fonte, e tu também assim titular-me, por generosa compaixão te dignas. Mas ao trabalho e suor da imposta pena nos chama o campo, mesmo tresnoitados. Vê que insensível às desgraças nossas, risonha principia a manhã bela, seus róseos passos, obedientes vamos. Desde hoje nunca mais de ti me ausento. Seja onde for que trabalhar nos cumpra, seja da aurora até fechar-se a noite, o que encontrar-se pode de importuno entre estes agradáveis arvoredos? Ainda que faltos da primeva dita, em contente harmonia aqui vivamos. Este de Eva humilhada era o desejo, mas não lhe consentia o fado eiroso. Sinais a natureza deu sinistros. Súbita escuridão pelo ar se alonga, durou mui pouco amanhã o brilho. Uma águia, então, sem altaneiros voos, com fero anelo rápida persegue duas mui lindas inocentes aves. E em fulvo o leão monarca das florestas, as primeiras caçadas ensaiando, vem por um monte abaixo, diligente, após o manso par, mimo dos bosques, cervo e corça, que tímidos procuravam na porta eoa do Éden abrigar-se. Atenta Adão no quadro temeroso, e a esposa não tranquilo ali se expressa. Destes mudos sinais que o céu imprime, como de seu desígnio, precursores, no diferente mundo, colho, ó Eva, que maior desventura nos aguarda. Vem advertir-nos de que mal pensamos do perdão nosso, crendo-nos seguros, porque alguns dias mais nos tarda a morte, que certo até então se nos ocultam da nossa vida a duração e o modo, que somos pó e ao pó voltar devemos, como de outrarte interpretar-se pôde a atroz perseguição que presenciamos do mesmo lado, há um tempo no ar, na terra, porque antes de meio-dia surge a noite, porque a luz da manhã fulge mais bela na grande nuvem que, ocupando o ocaso, radiante albor no azul do firmamento, desce pousada e colhe-se a figura de celestial augusto mensageiro. Não se enganou. O batalhão empíreo, vindo baixando em nuvem de alabastro, já do Éden lá pousou sobre a montanha. E se em tal dia não tivesse o susto tão inerente à condição humana em nevoado de Adão os frouxos olhos, fora-lhe esta visão de glória insigne que não cedia em majestoso aspecto, a que observou Jacó afortunado, vendo em Maanaim coberto o campo de anjos brilhantes de purpúreas tendas, nem a que ao Dotã incendiou aos montes contra o da Síria salteador monarca, que a falsa fé, sem declarar a guerra, apoderar-se de Eliseu tentava. O celeste caudilho posta e deixa as fúlgidas legiões em guarda no Éden. Isso avança perscrutando o sítio onde ache Adão, que vendo aproximá-lo assim falou a carinhosa esposa. Grandes notícias, Eva, agora aguardo, que mui breve talvez de nós decidam
e novas leis severas nos imponham. Descubro que um dos celestiais guerreiros vem da ígnea nuvem que encobriu o monte. De seu porte sublime a majestade nele denota dos maiores tronos uma muito elevada hierarquia. Posto não ser terrível que me assuste, dá-se-á grave respeito e quase austero. Não tem de Rafael o doce afago. Tu retira-te, vou como me incumbe, reverente ao caminho recebê-lo. Disse, eis o arcanjo dele se aproxima. Então, cobrindo a celestial figura, homem parece. Sobre armas luzidas, sua guerreira clâmide flutua. Tem cor purpúrea que ofuscara quanta vaidosas Tiro e Melibeia ostentam, e matizam-na de íris os primores. Assim durante as tréguas se vestiam os monarcas e heróis dos priscos tempos. O estrelado Morrião desfivelado mostra o varão no fim da juventude em forma de zodíaco brilhante, ao lado lhe sustenta o talabarte, a forte espada infausta aos reis das sombras, e na destra sopesa a lança invicta. Humilde Adão se curva. Então, guardando seu porte real, o arcanjo se inclina e desta sorte intima-lhe a mensagem. Adão, os rogos teu ouviu o Eterno. Logo que as leis lhe transgredir ousaste, sobre ti recaiu pena de morte. Mas prorrogada foi, e largos dias tens de viver. Contrito te arrepende, com 1000 bons feitos o mal feito encobre. Se procedes assim, bondoso o nume pode remir-te do eternal empírio que havia obtido sobre ti a morte. Tão grande é para ti de Deus a graça, mas neste Éden morar não mais tu podes. Venho expulsar-te dele e encaminhar-te para a terra que próvido cultives, teu solo próprio de que foste feito. Precisas sempre são de Deus as ordens. Não disse mais. Adão espavorido, o coração opresso de ânsia para, e de todo os sentidos se suspendem. Mas Eva, que emboscada ouvira tudo, com feridos lamentos deste modo manifesta o lugar onde se oculta. Golpe imprevisto, mais cruel que a morte, e assim hei de deixar-te, ó paraíso, e assim hei de deixar-te, ó pátria terra, e a vós sombrios bosques, fortunados, própria morada de celestes tronos, onde eu, posto que em mágoas esperava quieta passar a vida o triste resto, até que a morte nos chegasse de ambos, ó lindas flores, que vos dais só no Éden, com melindrosa mão por mim cuidadas, desde que apontavam os botões primeiros, designadas por mim com os próprios nomes, caras flores, que leda eu visitava assim que era manhã e antes da noite. Quem desde agora ao sol tem de inclinar-vos, quem em vossas tribos disporar em ordem, quem vos há de trazer nectária linfa? E tu, meu doce tálamo das núpcias, adornado por mim com os mimos todos que podem encantar o olfato e a vista, ir-me-ei de ti para entranhar-me desesperada, aflita, vagabunda, no baixo mundo, escuridão deserta, como ar inspiraremos menos puro, os frutos imortais nós costumados. Assim a interpelou o anjo benigno. Lamentos deixa, as tuas justas perdas, vai, Eva, suportando resignada. Tanto não tomes indiscreta a peito o que por teu considerar não podes. Só não vás, teu esposo te acompanha. Tens de restrita obrigação segui-lo. É onde ele habitar a pátria tua. No entanto, do delíquio Adão acorda, os perdidos sentidos recobrando, e humilde assim ao mensageiro fala. Dos tronos celestiais, príncipe excelso, que assim teu porte insigne te denota, benigno cumpres a mensagem tua, que de outro modo executada fora raio que nossa vida devorara. Não obstante, por ela ressentimos quanta aflição e dor, quanta amargura pode sofrer a natureza humana, fazendo-nos sair deste almo sítio a só consolação que nos restava. Outros sítios quaisquer, nós os teremos por medonhas soidões inabitáveis, incógnitas a nós, e nós a elas. Se eu pudesse com rogos incessantes ter esperança de mudar do eterno o firme pressuposto, de contínuo com orações, com ais o importunara, mas para seus decretos absolutos são nossos brados e ais as preces nossas,
qual o sopro lançado contra o vento, que com ele sufoca quem lhe o atira. De Deus, portando as ordens, me submeto. Mas o que sinto mais, daqui distante, é ficar do meu Deus longe da vista, perdendo seus favores inefáveis. Aqui frequentaria, eu religioso, sítio por sítio, onde ele se designava a sua presença augusta conceder-me, e aos filhos meus destarte o contaria. O Eterno apareceu-me neste monte, eu desta árvore à sombra o vi de perto, entre este pinheiral a voz ouvi-lhe, aqui na fonte conversei com ele, de leiva ervosa, de luzentes pedras, que do Éden cria o rio deleitoso, grato lhe erguera inúmeros altares, padrão perpétuo nos futuros tempos, e ali precioso incenso lhe ofertara, nectáreos frutos, as mais lindas flores, mas onde encontrei meu baixo mundo, sua brilhante face, os seus vestígios, ainda que a seu furor fujo medroso, contudo compassivo prometeu-me mais longa vida, estirpe numerosa, assim observarei, ainda contente da glória, suas metas afastadas, e os passos seus adorarei de longe. Assim Miguel responde-lhe benigno. Não é só o Éden, possessão do Eterno. Todo o mundo ele rege, o empírio todo. Neste apertado sítio confinada, de Deus não consideres a presença, que imensurável, prodigiosa, abrange ar, terra, mar, dispõe, fecunda, anima, por seu poder virtual, quanto é vivente. Da terra toda, o regimento e a posse, deu-te não débil dom. E o paraíso talvez seria a capital do globo, donde povoá-lo as gerações partissem e onde viessem das plagas mais remotas. Em ti seu pai reverenciar submissas, porém tal regalia tu perdeste, e com teus filhos deve desde agora outra terra habitar diversa do Éden. Contudo crê que em vales e em planícies, como aqui, Deus está, como aqui sempre, hás de presente em todo o sítio achá-lo. Sinais diversos da presença sua sempre te hão de rodear, seguir-te-ão sempre com paternal amor, bondade suma. Hão de representar-te o seu semblante e de seus pés os divinais vestígios. Para que firme fiques nesta crença, antes que daqui partas, eu te advirto que Deus também me manda apresentar-te quantos sucessos nos futuros tempos tu e os teus hão de ter, mais memoráveis. Ouvirás bom e mal, e sempre em luta de Deus a graça contra os vícios do homem. Por fatos tão visíveis doutrinado, de paciência constante te premune, e da alegria os ímpetos tempera, com pia seriedade e sacro susto. Igual moderação sempre te adorne, quer no estado feliz, quer na desgraça. A vida assim conduzirás tranquila, e bem disposto encararás a morte. Sobe este monte. Deixa que Eva durma enquanto velas em visão sublime. Dormiste tu assim quando o alto nume de ti formando-a lhe inspirou a vida. Agradecido Adão assim lhe torna. Sobe, eu te sigo, condutor sincero. Meus passos guia, humilde aos céus me curvo. Seja qual for a punição, ofereço meu coração de todo resignado. Munido de paciência me destino a conquistar, se obter me é dado tanto. Por áspero trabalho a paz ditosa. Para as visões de Deus subiram ambos. No paraíso se elevava altivo, aos mais montes um monte sobranceiro, de cujo tope às claras se avistava o hemisfério do globo em roda do Éden. Não descobria mais, nem mais se erguia o monte onde, por causa diferente do deserto, levou o autor do engano, nosso segundo Adão, para ostentar-lhe todos os reinos e riquezas do orbe. Dali alcança o pai da humana estirpe toda a extensão que abrangeria outrora as cidades de fama em qualquer ivo, capitais dos impérios mais ilustres, lá desde Cambalo, do Cã assento, e Samarcande, em que as margens de Oxo, seu trono o Tamerlão levantaria, até Pequim, mansão dos Xins monarcas, Agra e Laor, do grão mongol delícias, até Quersoneso, aos áureos campos, a Pérsica Ispahan, Bizâncio turca, da czarina Moscou, ao rico empório. Também de Nego à vista os largos reinos, com Hércuco, seu porto mais distante, logo os domínios de menor grandeza,
Mombança, que loa as praias melindanas, e Sófala, que a antiga Ofir se julga, até do Congo e Angola a plaga ossídua, ao Níger, empolado, o aéreo Atlante, Fessuz e Tremecém, Argel, Marrocos, do famoso Almansor amplos estados, até o Tibre europeu, onde a Alta Roma viria a governar o inteiro mundo. Pode ser que a visão lhe apresentasse também de Montezuma a ingente corte, o México opulento, Cusco excelsa onde o argênteo Peru acataria, de Atabalipe as ordens soberanas, capital da Guiana, a áurea Manoa, que de Gerião os filhos salteadores, dourado, chamariam, venerando-a. Porém, mais nobre perspectiva de Adão tira Miguel as névoas aos olhos, devida de Satã às vis promessas, que do sabor do proibido fruto, mais longa e clara vista lhe auguravam. Então os nervos óticos lhe limpa, e a ver autos portentosos lhos adapta. De Arruda e Eufrásia, os sucos ajuntando 3 gotas, que da vida a fonte apara, de Adão aplica aos olhos tal colírio, que da vista mental na sede lhe entra. Eis de repente o pai da humana prole, cega, desmaia, vai cair. Mas o anjo ergue o benigno, e assim lhe firma o tento. Abre os olhos, Adão. Vê que de humanos teu crime original sepulta em ruínas. Nunca buliram na árvore vedada, não partilharam a traição da serpe, nenhum de teus delitos perpetraram, mas nasceram de ti, e de ti lhe mana a corrupção que os tempos mais infectam. Olha, Adão, vê um campo. Arada e culta enche-se parte de ceifadas messes, parte ocupam de greis, pastos e apriscos, no meio uma ara de relvosa leiva, se eleva e faz das possessões o marco. Louras espigas da primeira cega, depõe suado ceifeiro ali tomadas quais desleixada mão a eito encontra. Meigo pastor, depois, com puro esmero, da grei os primogênitos melhores, tendo escolhido, traz e os sacrifica, fumam com largo odor, de incenso esparsas, sobre ígneas achas, as entranhas pingues. Todas, do rito, as fórmulas celebra, dos céus baixando fulgente lume propício, consumiu a grata oferenda, com viva luz e celestial aroma. A do outro inútil foi, por não sincera. Então das terras o cultor malvado, raiva de ciúme, e com o pastor falando, ao peito lhe atirou traidora pedra, que momentânea o despojou da vida. Com a palidez da morte o triste cai, de sangue entre bolhões a alma lhe foge. A tal aspecto Adão treme de aflito, e ao fido arcanjo assim com ânsia exclama: que desgraça fatal, ó guia excelso, sobre este meigo humano rompe em fúrias? Premeia Deus, assim quem puro o adora? São 2 irmãos que vês, e são teus filhos. Comovido também Miguel lhe torna. O injusto, presenciando que no empírio foi de seu justo irmão aceita a oferenda, de inveja se enche e o mata furibundo. Mas tão bárbara a ação será vingada, e do outro, ainda que o vês ali sem vida, envolto em terra e sangue o seu cadáver, não ficará sem prêmio a fé tão pura. Ai de mim, diz-lhe o pai da humana prole, desta ação quanto à terra, o efeito e a causa. Morrer é isto? A morte é deste aspecto? Os homens voltarão por esta estrada ao térreo pó de que tirados foram? Que cena de horror vista e pensada! Quão terrível será quando a sentirmos! O arcanjo lhe responde: viste a morte. Em sua forma primitiva, a encaras. Sabe, porém, que o truculento monstro com várias formas, por diversas vias, todas tremendas, os mortais impele para seu antro, que mais medo infunde do umbral com a perspectiva pavorosa. Golpe violento arranca de uns a vida, o fogo, a fome, as águas matam outros. Ali a tresloucada intemperança, cruas doenças lhe fulmina, em breve delas verás a desastrosa turba, para que observes quanto a gula de Eva malfadou corrompeu a espécie humana. De Adão eis que ante os olhos se apresenta sítio aflitivo, de hospital em forma. Ali jazendo estão doentes sem conto. Ali as doenças todas se acumulam, observa a dor ferina, a ardente febre, magoadas convulsões, cansaços, tosses, epilepsias, tétanos, desmaios. Por entre as mais cruéis também figuram a pedra atroz,
a cólica tremenda, o cancro tragador, a brava fúria, a magreza das tísicas mirrada, da hidropsia os pálidos volumes, a horrível asma, fulminante gota, e sobre todas a tartária peste. Do pavimento no âmbito retumbam sentidos ais, perturbação medonha, a desesperação assídua sempre de leito em leito furibunda voa, e triunfante a morte o dardo vibra, mas pausando em requinte de fereza, o duro golpe aos infelizes que ousam com incessante ardor chamar por ela como o só bem que lhes termina os males. Que empedernido coração pudera tão crua cena presenciar sem pranto? Inda que de mulher não foi nascido, Adão conter as lágrimas não pôde, maviosa compaixão lhe impera na alma. Chorou por largo espaço até que o chamam outros mais importantes pensamentos, tanto que a voz recobra assim exclama: que estado miserando e hórrida queda tens de sofrer, ó triste humanidade, ter-te-ia sido um bem não ter nascido. Justo será que um Deus a vida outorgue para extorquida ser com tais angústias? Justo será que nola incuta a força? Quem se soubesse o dom que lhe ofertavam tão triste vida receber quisera? Eu tendo-a ignaro aceita, não tentara logo quanto antes eximir-se dela a paz antiga com prazer voltando, porque de Deus a imagem feita no homem, pura e bela, ficou sujeita à culpa e aviltada por pena injusta sofre tão asquerosos desabridos males, como ainda em parte a Deus se assemelhando, sendo ainda imagem do arquetipo eterno, de tais doenças não pôde o homem livrar-se, foi-se-lhe do arquetipo eterno a imagem. Miguel responde: assim que igual dos brutos, quis o homem ser escravo do apetite que louco o despenhou na culpa de Eva. Tão asquerosas desabridas penas não desfiguram, pois, de Deus a imagem, mas só na do homem dolorosas rompem. E desde que ele, pervertendo o insano da natureza as salutares normas, em si insulta, desacata, extingue de Deus a imagem. Com justiça o punem todas as doenças hórridas que viste. Justo é quanto ouço e me resigno a tudo. Adão lhe diz: mas só por esta estrada, só por estas pungentes avenidas devemos ir aos penetrais da morte e entrar no pó de que gerados fomos? Não, responde Miguel. Outra te assino, feliz se a segues bem. Fugir de excessos, com temperança cauta bebe e come. Só procurando a nutrição precisa e não da gula sórdidos deleites, poderás de outro modo ver volvidos sadios anos de mui longa série, até que igual do sazonado fruto, que a terra cai ou segue a mão que o colhe, a tarda morte sem sofrer sucumbas. Mas gradualmente, então terás perdido da mocidade a gentileza e a força, que mudadas verás em tristes rugas, baça, magreza, frouxidão, cansaço. Teus sentidos, então obtusos, débeis, poderão do prazer o doce acúlio, em vez de no teu sangue arfar ovante, juvenil alegria esperançosa, arrastar-se-á a tristeza fria e grave. Os espíritos teus serão mais densos, e ir-se-á por fim o bálsamo da vida. Da humana prole o pai assim lhe torna. Daqui em diante, não mais pretendo fugir da morte, prolongar a vida, mas antes sim estudarei qual seja a mais fácil maneira, a mais suave deste peso largar tão enfadonho, que suportar me incumbe, até que chegue o meu final predestinado dia, minha dissolução sem mágoa espero. Não deves ter a vida amor nem ódio, Miguel replica. Dela usa bem sempre, como ta der o céu, ou curta ou longa. Eia, nova visão se te apresenta. Olha, Adão, vasto campo então descobre. Tendas várias em cor nele se elevam. Nédios armentos juntos de umas pastam. De outras sons concertados de harpa e de órgão lá rompem com harmônica doçura. Deixam ver-se os hábeis tangedores ferir as cordas, dedilhar as teclas. Suas rápidas mãos, sempre a compasso, tecido vôo transversal prosseguem, e em todas as mudanças sons sublimes,
tiram dos animados instrumentos. Noutra parte, uma forja acesa estala, e tisnado ferreiro ali derrete 2 grossas porções de ferro e cobre, quer de algum antro a boca as encontrasse, para a qual ainda em brasa as impelisse casual incêndio, que em montanha ou vale, densíssimas florestas consumindo, da terra houvesse penetrado o seio, quer dali as trouxesse já lavadas, corrente subterrânea em seu impulso, o líquido metal então apara, em convenientes preparados moldes, fazendo assim os utensílios primeiros. Logo funde, frágua, dobra, lavra, as obras todas que o metal permite. Depois vê homens de diverso traje vindo descendo dos vizinhos montes. Pelo seu porte justos pareciam, de todos dados do Senhor ao culto, e a perscrutar com respeitosa ciência tudo o que aos homens proporciona e ensina da paz o bem, da liberdade a glória. Assim que na planície eles entraram, eis vão saindo das pintadas tendas grande turma de belas adornadas, de ótimas roupas, de brilhantes gemas. Da harpa ao som 1000 córias entrelaçam, de amor brandas canções descantam, trinam. Olham-nas os varões, inda que justos, passem nelas a vista e o siso perdem. Amam de amor, na rede presos ficam, e cada qual escolhe a sua amada. De amoroso delírio se transportam, até que treme luz com mago riso, precursora de amor da tarde a estrela. Das núpcias lá se acende a tocha ovante, invoca-se Himeneu, que a vez primeira em cerimônias conjugais figura, ressoam com prazer nas tendas todas músicas de alegria, altivas festas. De amor e juventude o lindo encontro, cantigas, flores, músicas, grinaldas, encantadora perspectiva formam, que estáticos, de Adão deixa os sentidos. Então, cedendo à voz da natureza, o homem primeiro dos deleites gosta, e o que no peito sente assim exprime. Ó tu que fiel meus olhos desvendaste, anjo, o maior dos que no céu habitam, somente ostentam as visões passadas, ódios, mortes e a dor mais fera que eles. Esta, porém, mais grata, se me antolha, dias serenos, próvida promete, nela de certo mostra-se cumprida em todos os seus fins a natureza. Não julgues do melhor, o anjo replica, pelo prazer que dá, posto que inculque ser de todo conforme a natureza, para mais nobre fim criado foste, de Deus a semelhança pura e sacra em tua essência demonstrar devias. Essas tendas, que tanto te comprazem, são da maldade pavoroso asilo. Nelas tem de morar a ímpia progenie, do que a vida do irmão sem dó arranca. Homens serão que, por teimoso estudo das artes na invenção, têm de ilustrar-se, mas ingratos de assinte ao Ser Supremo, as graças negarão do gênio altivo com que Deus bondadoso quis orná-los. Contudo, os filhos seus serão formosos, a turba feminil, encantos toda, que tão meiga observaste, ingênua, ovante, parecendo um congresso de deidades. São do sexo a desonra, e não se ligam do conjugal pudor ao sacro julgo. Da perversão um foco em si ostentam, canto, lascívia, dança, adornos, brindes, delas o emprego vergonhoso formam. E esses varões que no sisudo aspecto de Deus extremos filhos se inculcavam, têm de sacrificar fama e virtudes ao tredo riso. As mágicas ciladas daquelas impúdicas formosuras, mais e mais no prazer vão se engolfando, ai de todos, em breve há de encontrar-se no próprio pranto seu, imerso o mundo. Da mui breve alegria Adão privado responde em pranto. Ó lástima, ó vergonha, das virtudes na estrada iam tão puros, e logo por acinte ou por fraqueza, em sendas tortuosas se transviam. Vejo até nisto, que as desgraças do homem em todas as formas da mulher o crime. O homem que se efemina, diz-lhe o arcanjo, em si tem toda a culpa. Os céus lhe deram sublimes dotes, e a sapiência entre eles, para no posto seu manter-se digno. Eis nova cena te apresento agora. Repara Adão e vê terreno vasto. Dalém cidades cercam-se de campos, em que reina a feliz agricultura. Acolá se erguem hórridas muralhas de largas portas, de elevadas torres,
onde com gesto feio e cheios de armas, homens gigantes preparavam guerra. Parte em brandir as armas se exerciam, parte ao manejo de espumantes potros, ou pelo campo em forma de batalha ordenavam pedestre e equestre linha. Não há descanso na lidada empresa. Lá escolhida escolta, em pingue prado, rapinou e conduz formoso armento e grei lanuda com as balantes crias. Convida apenas os pastores fogem, mas ansiosos gritando por auxílio acodem-lhes e surge atroz peleja. Investem-se esquadrões com fero impulso e onde o gado pastava havia pouco. De certo o campo agora e tinto de sangue alastrado se vê de mortos e armas. Uma praça d'além põe-se em assédio e em torno dela batalhões acampam. Furibundos assaltam-na, de fora com baterias, escaladas, minas, de sobre os muros a defesa arroja chuveiros de arpões, nuvens de pedra e de fogo sulfúrias enxurradas. Gigânticas ações, estrago horrendo, iguais se antolham nos partidos ambos. Eis que arautos septrígeros convocam às portas da cidade uma assembleia. De respeitáveis cãs, varões sisudos, aos valentes guerreiros se ajuntaram. As propostas, questões ali ventilam. Porém, rebelde oposição se acende. Então, de meia idade, um douto se ergue com iminente e persuasivo porte. Mostrou de Deus o que era o juízo augusto, paz e verdade, religião, justiça, e delas na infração quais crimes brotam. Desprezam-lhe as casões moços e velhos, e por violentas mãos fora ali morto, se uma nuvem, de súbito descida, não o arrancasse de invisível modo dentre o furor da multidão sanhuda. A opressão, a violência, a lei da força, por toda essa região assim reinavam, e refúgio contra elas não havia. Na maior aflição, levado em pranto, diz a seu guia Adão: que homens são estes que desumanos outros homens matam, de infinito teor multiplicando o crime do primeiro fratricida? Cegos, não veem que o morticínio espalham em seus irmãos na qualidade de homens? Homens não são, da morte eis os ministros, mas o varão que, a não salvá-lo o eterno, vítima fora das virtudes próprias, quem era, dize, divinal arcanjo? Dos consórcios fatais, que há pouco viste, as sanguinosas produções conhece. Miguel responde: em nó aborrecido, levado à conclusão pela imprudência, as mãos se deram vícios e virtudes. Nascem dele varões que são prodígios na corpulência, na mental finura. Tem o renome seu de ser preclaro. Nesses tempos, valor, virtude, heroísmo hão de somente consistir na força. Escravizar nações, vencer batalhas, dar saques, alagar de sangue a terra. O fastígio será da humana glória. Esses conquistadores, que antes devem dos humanos dizer-se a peste, o estrago, como patronos do orbe, heróis e numes brilharão pelo estrondo das batalhas, tais na terra serão fama e renome, e o que de aplauso se ostentar mais digno, só gozará silêncio deslustroso. Esse que vistes pelo céu levado, o único justo do perverso globo, pertence à tua geração setena. Entre maus atreveu-se a bom mostrar-se. Por isso foi odiado e perseguido. Expressou-se que Deus entre seus santos virá julgá-los, hórrida verdade. Mas o Eterno mandou nuvem de aromas tirada por alígeros cavalos que rápida o roubou às mãos do crime. E lá nos climas da elevada glória, da bem-aventurança augusto assento, ele goza de Deus, zomba da morte. Nesta outra cena encara e ali te aponto, dos maus a punição, dos bons o prêmio. Olha, Adão, vê mudada a face do mundo. Já não brame da guerra a voz de bronze. Festas, dança, prazer, luxo, lascívia fazem de todos perenal emprego. Adultério, consórcio, incesto, raptos são da beleza efeitos indistintos. Nascem dos brindes as civis discórdias. Eis venerado ancião mostra-se entre eles, as orgias lhe pesquisa, os vis triunfos, contra esses crimes ríspido protesta. Prega-lhes que contritos se arrependam, como a culpados em prisão metidos, só tendo que guardar sentença dura. Foi tudo em vão. Calou-se o justo, e parte suas tendas a erguer em sítio ao longe. Altas madeiras,
Corta, então, nas selvas, apto a boiar, construir um grão-fabrico, as dimensões por côvados lhe ajusta, as costuras com pés unta-lhe em roda, abre-lhe porta ao lado, e de alimentos para homens e animais mete ampla cópia. Eis senão quando, estranha maravilha, casal de cada casta de viventes, vários na forma, vários na estatura, para ali veio entrar. Afigurando assim cumprem recebidas ordens. Por fim o construtor ali se abriga, com filhos 3 e esposas deles 4. E Deus com segurança a porta cerra. No entanto se levanta o sul medonho, batendo as longas denegridas asas, e arrebanha dos céus as nuvens todas. Em seu auxílio expelem as montanhas fuscos vulcões de mádidos vapores. Então o firmamento condensado, todo uma negra abóbada se ostenta, donde precipitada a imensa chuva rui contínua, até que a terra some. A arca lá boia, erguida sobre as águas, e se segura, enristando o extenso rostro, arfa ovante entre os férvidos marulhos, enquanto a pompa e habitações de homens rolam na profundez do fluido abismo. Nos soberbos palácios, em que o luxo desde remotos séculos reinava, moram, procriam os marinhos monstros. Nem praias tinha o mar, era mar tudo, da prole humana, tão antiga e vasta, o que resta, rei-lo na arca entregue às ondas. De tua descendência, ao ver a ruína, ruína total, Adão, que dor te punge, inunda-te também te afoga, de penas e de pranto outro dilúvio, até que te levanta o anjo benigno e te sustém das forças do abandono, tu qual pai que dos filhos chora a perda, todos mortos de um talho ante seus olhos. Desgraçadas visões, Adão exclama. Quanto melhor me fora que atra noite os quadros me escondesse do futuro, das desgraças somente assim sofrerá o quinhão meu, gravame assaz custoso, mas hoje em peso sobre mim recaem, todas que destinadas se reservam ao castigo de séculos sem conto, porque da minha previsão sabidas muito antes de existirem me atormentam pelo pavor de seus futuros danos. De si, dos filhos seus, ninguém procure prever sucessos que hão de vir sem falta. Com a previsão os males não se impedem, e imaginados não afligem menos do que em sua verídica amargura, mas são extemporâneos tais conselhos. Homens para os tomar já não existem, e se alguns ainda restam vagabundos, por esse universal páramo aquoso, hão de enfim sucumbir à fome e à mágoa. Crê que, cessando a prepotência e a guerra, dias ditosos o orbe em paz gozara, mas iludi-me, e presencio agora que se a terra devasta, a paz corrompe. Destes sucessos me descobre a causa, celeste guia, se da estirpe humana dever acabar-se assim vida e memória. Esses que há pouco viste, o anjo responde. Em opulento luxo e ovantes brindes, os mesmos são que dantes se ostentavam, denodados heróis de ações ilustres, mas de virtude verdadeira faltos. Os mesmos são que, tendo posto esmero em inundar de sangue humano o globo, em subjugar nações com fero estrago, e deste modo ou de outro, havendo obtido altos títulos, fama e rico espólio, viraram de caminho e se lançaram, na vil prostituição, no ócio, na gula. Até que da paz e da amizade o grêmio pelo orgulho e lascívia envenenado, rebentou em vulcões de hostis desordens, reduzidos a escravos os vencidos, que Deus por maus abandonou na guerra, perderam com o bem da liberdade quantos nele havia de virtudes, frios no zelo e no temor divino, corruptos na opulência e sem caráter, para da temperança entrar nas provas. Só querem, instam, conservar seguros os vergonhosos dissolutos gozos, tais quais os seus senhores lhes permitam. Assim, em geral, a corrupção se torna, e ficam no atro, esquecimento ocultas a sobriedade, a fé, a honra, a justiça. Eis que um varão menoscabando do orbe, as iras, os desprezes, os afagos, bom da perversidade, entre os exemplos, o só filho da luz, o evo das sombras, exprobra os homens seus nefandos crimes. Da justiça os caminhos lhe aponta, como cheios de paz,
e os mais seguros. Profetiza dos céus a ira tremenda, que por impertinentes vai puni-los. Porém, escarnecido e desprezado, voltará deles o que Deus repulta, o único justo desses férreos tempos. Então, por ordem do arquetipo augusto, o varão, como vês, essa arca ingente fabricará e nela há de abrigar-se, ele e os seus, esquivando-se de um mundo à universal devastação votado. Assim que se alojarem nesse asilo, e os animais que à morte escapar devem, bem acoberto do furor equóreo, rebentarão dos céus as cataratas, e chuva no orbe lançarão imensa, ao passo que do abismo inteiro as fontes se desentalarão no crespo oceano, que ultrapassando todos os limites o globo cobrirá, ficando imersos nas fundas águas os mais altos montes. Com a violência das ondas arrancado, será pela raiz o monte do Éden, e boiará sem árvores, sem flores, de seu rio nas túmidas correntes. Até que se há de prender do golfo na orla, vindo a ser ilha nua e salsa um dia, só frequentada de delfins e focas, com os guinchos das gaivotas aturdida, e daqui tira que jamais o Eterno a sítio algum outorga a santidade, de seus habitantes as virtudes não plantam ali com puro zelo. Ao que tem de seguir se atende agora. Olha, Adão, e vê da arca a mole ingente, inda arfando nas águas do dilúvio, que já mais baixas, decrescido haviam, do penetrante norte os secos sopros as nuvens pelos céus afugentam dos mares, enrugando a superfície, e o claro sol neste amplo aquoso espelho empregava sequioso ardentes olhos. Bebendo a larga o mar que manso e manso também se escoava para o baixo abismo, que já tinha cerrada as comportas, como vedara o céu as catadupas. Eis que não mais flutua imóvel a arca, parece fixa em tope de montanha. Logo dos montes os aéreos cimos, como pontas de escolhos, se apresentam, donde as rápidas águas estrondosas vão-se em fúria meter no mar fuginte. No entanto, da arca se despende um corvo, que não voltou, mas logo fende os ares uma pomba, mais fida mensageira, buscando árvore ou ramo onde se firme. Da vez primeira regressou baldada, porém no bico trouxe da segunda sinal de paz um ramo de oliveira. Então a terra se descobre enxuta, sai o varão e os mais viventes da arca, e tanto auxílio aos céus agradecendo com levantadas mãos e olhar devoto. Vê sobre a fronte nuvem orvalhada, em que o arco se debuxa amplo e formoso com 3 listradas cores fulgente, de Deus mostrando a paz e a nova aliança. Adão triste até ali, mas desde logo em ondas de alegria transbordando o gozo de sua alma assim expressa: ó tu, meu mestre, que mostrar-me sabes os sucessos por vir como presentes, nesta última visão tornas-me a vida, tendo que da arca as criaturas todas escapam vivas do furor das águas, que a prole sua conservada fica. Menos lamento o estrago do orbe inteiro por meus perversos filhos habitado, do que folgo por ver que achou o Eterno um tão amável homem, tão virtuoso, por quem criar se digna um novo mundo e seus furores ocultar no ouvido. Porém, que indicam as listradas cores, que pelo céu arqueadas mostram visos dos sobrolhos do eterno serenado? Servirão elas de festão florido, que as abas feche das aquosas nuvens, para não ser de novo o mundo imerso? Bem conjecturas, diz-lhe então o arcanjo. Deus de bom grado seu furor mitiga, inda que há pouco para a terra olhando, e vendo-a cheia nos sentidos todos de carnal corrupção, fera injustiça, sentisse imensa mágoa, pesaroso, de ter feito o homem que se afoga em crimes. Removidos os maus, tal graça encontra ante os olhos um varão perfeito, que Deus por ele seu furor aplaca, deixando ainda viver a humana prole, e promete que o mar contido indiques, a chuva pelas nuvens estovada, a água subterrânea nos abismos presa, nunca jamais alagarão o mundo. Sempre que este arco tricolor brilhante sobre a terra, nas nuvens apareça, lembrem-se os homens que benigno o Eterno os aditou por tão feliz aliança. Noites, dias,
Sazões, anos, séculos hão de seguir seus turnos até que o fogo abrase e purifique este universo. Então mais puro céu, mais puro globo, serão de justos a morada eterna. Fim.